Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos estudar o sistema de sacrifícios. É a lição de número 10, de 9 de junho de 2019. Uma lição interessantíssima, onde nós vamos aprender sobre os sacrifícios e ofertas efetuados na casa de Deus no Antigo Testamento, que era o tabernáculo. Nós já falamos sobre o tabernáculo como morada de Deus ou como a casa de Deus no Antigo Testamento. Já falamos sobre os construtores da casa de Deus, Bezaleel e Eliabe. Já falamos sobre os móveis, da casa de Deus, os utensílios da casa de Deus. Falamos sobre as separações, da casa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios, que também era chamado de ofertas no Antigo Testamento, que eram oferecidos na casa de Deus, no tabernáculo. Antes eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like, aí o seu joinha. Isso contribui muito para o crescimento do canal. Também não deixe de se inscrever. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, na barrinha inscrever-se. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações, de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também deixe um comentário aí na barra de comentários do vídeo. Isso é muito importante também. É bom para que nós possamos interagir, conversarmos aí, sobre o assunto, da semana, o assunto que estudamos dominicalmente. Também quero lembrar você que no dia 9 de junho, onde nós vamos estudar essa lição, é o dia do pastor. E eu gostaria de mandar um abraço especial a todos os pastores, que estão aqui acompanhando o canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Não só os que estão aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança, mas a todos os pastores do Brasil. Em especial, quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente José Lopes da Silva, aqui em Pancas, que tem trabalhado com esmero no ministério pastoral e demonstrado de fato ser um homem chamado por Deus, chamado para a obra do ministério. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, os pastores da nossa cidade, enfim, que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que militam pela causa do Senhor, que é uma causa nobre, uma causa especial. Posto essas considerações aí, o nosso texto áureo está no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 25, que diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. A nossa verdade prática diz: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para os que creem nele. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, o capítulo 2, versículos de 1 a 3, o capítulo 3, versículos 1 e 2, o capítulo 7, versículo 1 e 2, e 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós não vamos ler como nós sempre fazemos, para ganhar tempo no nosso subsídio. Mas eu quero encorajar você a fazer toda essa leitura, todos esses textos, do capítulo 1, de Levítico até o capítulo 7 de Levítico, todos esses capítulos, e também o capítulo 2 de 1 João, todo o capítulo, para que você possa entender tudo aquilo que Deus tem para você, e que
o nosso comentador pegou apenas partículas, né, para tecer o comentário, né, da semana. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, né, os capítulos 4 e 5 e 6 também, é importante que você leia, e o capítulo 7 especificamente, né, que vai falar, né, das ofertas, né, das quais nós vamos tratar hoje. A nossa lição de hoje vai falar sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. É chamado de sacrifício porque no altar do holocausto era imolado ou era queimados os sacrifícios, as ofertas, né, que eram enviadas ou que eram levadas, né, para o sacerdote, né? Sacrifício de boi, de carneiro, de ovelha, de novilho, sacrifício de pombinhos e os cereais, né, que eram queimados ali. Pelo fato de ser imolado um animal, sacrificado um animal, então a Bíblia vai falar que era um sacrifício. Também vai falar que era oferta, porque esses sacrifícios, ao mesmo tempo que eram queimados, parte desses sacrifícios eram ingeridos ou eram consumidos, né, pelos sacerdotes e pelos levitas. Por isso também é considerado como oferta. Não só os sacerdotes e levitas comiam dos sacrifícios, mas também o povo de Israel participavam também desses sacrifícios, né, comiam desses sacrifícios, né, principalmente aí a oferta, né, pacífica, que era chamada oferta de comunhão. Mas vamos acompanhar aí parte por parte do que o comentador tem a dizer para nós. No primeiro ponto ele vai falar sobre oferta voluntária, que é a oferta também conhecida como holocausto. Esta oferta, a oferta do holocausto, né, oferecia-se bois, ovelhas, cabras, e se a família fosse pobre ou muito pobre, oferecia-se pombinhos. Essa oferta era totalmente queimada, né, totalmente queimada. Por isso a Bíblia vai dizer que o fogo deveria arder no altar do holocausto o tempo todo. Você deve ter lido isso no livro de Levítico, a expressão: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era exatamente nesse fogo que ardia, né, que era aceso o dia todo, a noite toda, que era oferecido essa oferta voluntária, né, que era a oferta do holocausto. A ideia, né, de holocausto significa levantar, fazer subir, acender, como nós já vimos em lições anteriores. Essa oferta era totalmente queimada e chegava a Deus como cheiro suave. A ideia principal dessa oferta era a ideia da substituição. Levava-se um cordeiro, levava-se um boi, um novilho ou uma cabra, né, para ser sacrificada no altar, né, para ser sacrificado, imolado, né, sobre o altar, em substituição do pecador. E aponta para Cristo, né, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Por óbvio, quem deveria morrer seria o pecador e não a pobre ovelha. Quem deveria morrer seria o pecador e não o novilho ou boi, né? Portanto, também aponta para a nossa condição miserável de pecador. Quem deveria morrer na cruz do Calvário era nós. Mas de nada o nosso sangue valeria, porque o nosso sangue estava contaminado. A Bíblia diz que Jesus morreu como cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. Jesus mesmo diz no livro de João, no capítulo 8, versículo 44 ou 46, ele vai dizer: quem de vós me acusa de pecado? Ele podia bater no peito e dizer: eu não tenho nenhum pecado, eu sou limpo, né? Eu sou isento de culpa. Exatamente o que tipificava aquela ovelha ali, que era isenta da culpa, né? Daquela culpa, né, feita pelo pecador israelita.
Nós já falamos aqui no item 2 o que era a oferta do holocausto, né, que era a oferta de bois, de ovelhas, de cabras ou pombinhos, também conhecido como rolinhas, né, que era oferecido, né, pelos pobres. A família que não tinha condições de levar um animal mais caro, ele podia levar um pombinho para ser sacrificado ali nesse altar. Essa oferta era uma oferta voluntária, partia da necessidade, né, de um coração quebrantado e da própria vontade, né, do pecador. O sacerdote, ele não obrigava ninguém a fazer a oferta do holocausto. Havia as ofertas que eram obrigatórias, como nós vamos ver mais à frente. Mas essa oferta especificamente, ela não era de cunho obrigatório. A segunda oferta que nós temos ali, no capítulo 2, é a oferta de manjares. A oferta de manjares, ela é a base de cereais, né, comestíveis, né, como espigas verdes, e também podia ser, né, de bolos, né, que eram cozidos e levados para ser queimados no altar do holocausto. Quando nós observamos essa oferta, nós observamos que o livro de Levítico vai dizer que essa oferta ela era oferecida à base da flor de farinha. Flor de farinha é a farinha fina, né, de primeira qualidade. Não podia ser qualquer farinha, né, por óbvio a farinha do trigo, né, que era oferecido ali para ser queimado no altar do holocausto. Essa farinha de trigo, ela deveria ser uma farinha fina e de primeira qualidade. Essa oferta, a oferta do manjares, ela não podia conter nem mel e nem podia conter fermento. O mel e o fermento são tidos como substâncias, né, que corrompe, algo que se corrompe. Por isso a Bíblia vai chamar a hipocrisia dos fariseus de fermento. E fala com os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, ou da hipocrisia dos fariseus. O mel, por sua natureza também, ele pode ser fermentado, o que para o sacrifício apontava para algo que não pode acontecer. A nossa oferta, ela não pode ser uma oferta que se corrompe, uma oferta que se leveda, uma oferta, né, que muda a sua qualidade com o tempo. Né? A oferta de manjares, ela também, né, continha azeite, era derramado azeite, né, sobre a oferta de manjares. Essa parte, né, do azeite derramado sobre a oferta aponta para o Espírito Santo. Né? Ao longo da Bíblia Sagrada, nós observamos o Espírito Santo, né, sendo tipificado pelo azeite. É interessante dizer também, né, que essa oferta de manjares, parte dela era queimada sobre o altar, com ervas aromáticas, né, com incenso, e parte dessa oferta era consumida, né, pelos sacerdotes. A ideia básica da oferta de manjares era o agradecimento a Deus pelas colheitas. Observa-se que a oferta de manjares era oferecida na festa das primícias, uma das festas de Israel, ou a festa da colheita, que mais tarde também passou a ser chamado de festa do Pentecostes. Era conhecido como festa primícia, festa das colheitas e festa do Pentecostes. Era a gratidão a Deus pela colheita do trigo, pela colheita dos grãos, não só do trigo, mas como dos demais grãos. Nesta festa era oferecido a primícia, né, da colheita, e era oferecido ali como a chamada oferta de manjares ou oferta de oblação, né, sobre o altar do Senhor. Parte era consumida pelo sacerdote e parte
era consumido ali no fogo, né, do altar. A terceira oferta que nós observamos ali, né, oferecida pelo povo de Israel, era a oferta pacífica, ou chamada oferta de comunhão. Era um presente oferecido a Deus. Exatamente isso que significava a oferta pacífica. Um presente oferecido a Deus. A oferta pacífica, ela era a base de bois, cabras, ovelhas, macho ou fêmea. E podia também ser pombinhos ou rolinhas, né, para os pobres. A oferta era queimada apenas as entranhas do animal, que eram totalmente queimadas no sacrifício. Primeiro era lavado com água e depois totalmente queimados, né, no altar, né, do holocausto. E a parte comestível, né, a carne desses animais era repartido entre o ofertante e os sacerdotes, bem como os seus filhos. Arão e seus filhos, né, comiam a parte principal, né, que era o peito, né, do animal, e as demais partes eram oferecidos, né, com os levitas, que ofereciam, né, diariamente, né, oferta pelo povo, né, que ficava ali em auxílio aos sacerdotes, na verdade. Não que ministrava no altar, mas que auxiliavam os sacerdotes, né, diariamente. Eles também participavam dessa oferta. É interessante dizer que a oferta pacífica ou oferta de comunhão podia se oferecer um animal com pequenos defeitos, né, mostrando que a nossa comunhão em algum momento se mostra defeituosa. Por mais que nós esforçamos para sermos perfeitos em comunhão, em algum momento nós temos algum atrito, em algum momento a gente tem alguma situação desconfortável. Por isso o animal que era oferecido, né, como oferta de comunhão podia ter um pequeno defeito. Mas a oferta de comunhão, ela podia ser oferecida também como voto, não só como gratidão pela colheita, pelas bênçãos recebidas, elas podiam ser oferecidas também como voto. E se a oferta de comunhão fosse oferecida como voto, aí sim o animal não podia ter defeito, não poderia conter nenhum defeito, por menor que fosse. Uma outra oferta que era oferecida sobre o altar do Senhor era a oferta pela culpa. A oferta pela culpa era a base de cabras ou cordeiras, que era chamado de gado miúdo. Era uma oferta oferecida pela transgressão, né, a propriedades alheias ou a pessoas. Se alguém cometesse uma transgressão contra alguma pessoa ou contra a propriedade de alguém, ele deveria fazer uma oferta de restituição, né, além de devolver aquilo que dilapidou, que subtraiu do próximo. Ele deveria oferecer uma oferta ao Senhor, né, para se livrar da culpa cometida contra aquela pessoa, né, contra a pessoa ou mesmo contra a propriedade alheia. Essa oferta era determinada pelo sacerdote. O tipo da oferta era o sacerdote que indicava, não era o ofertante. O ofertante iria chegar e dizer ao sacerdote que cometeu aquele delito, que cometeu aquele crime, e o sacerdote indicava o tipo da oferta que o indivíduo iria ofertar no altar do Senhor. Era a oferta da restituição. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós nos tornamos pecadores porque nós ofendemos a lei de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus. E porque nós transgredimos a lei de Deus, nós deveríamos pagar a oferta pela culpa,
a culpa que nos foi imposta, né, pelo próprio Deus, a penalidade do pecado que nós recebemos pelo próprio Deus, nós fomos punidos pelo próprio Deus. Essa culpa que estava sobre nós por causa do pecado cometido contra a santidade de Deus, ela requeria uma substituição, ou ela requeria uma restituição. Cristo pagou por nós essa oferta na cruz do Calvário. Uma outra oferta que era oferecida também era a oferta pelo pecado. Também era uma oferta obrigatória. Essa oferta era de novilho, bode, cabras ou pombinho. Como nós já falamos, um sacrifício obrigatório e apontava para o perdão dos pecados cometidos. Essa oferta todo israelita deveria oferecer ao Senhor, né? A oferta pela culpa, nem todo israelita deveria oferecer. Era apenas aquele israelita, né, que se tornava culpado por alguma coisa, por alguma transgressão. Transgredia o direito de alguém ou transgredia a propriedade de alguém. Apenas esses que deveria oferecer a oferta pela culpa. Agora, a oferta pelos pecados, todo israelita deveria oferecer, porque, por óbvio, todo israelita era pecador, bem como toda a sua família. Se fosse um príncipe, um maioral, né, da casa do povo de Israel, ele deveria levar um bode, enquanto uma pessoa comum, né, levava cabra, e se fosse pobre, podia levar também, ou levar um pombo, né? O pobre, ele não jamais poderia ser excluído da oferta ao Senhor. Daqui eu tiro uma lição interessante. Ninguém é pobre demais que não possa contribuir com a obra de Deus. Não existe pobre a ponto de dizer eu não posso dar nada. Quem não podia dar nada, podia dar um pombinho para sacrificar, né, pelos seus pecados. O sacrifício pelo pecado era oferecido fora do acampamento, indicando ou apontando para a pessoa de Cristo, né, que morreu fora da cidade de Jerusalém. A gordura, né, desse animal era totalmente queimada sobre o altar, né? E o sangue desse animal era trazido, né, para o pátio, né, do tabernáculo e espargido, né, sobre o altar do holocausto. Após cada oferta, né, queimada ao Senhor, era oferecido no altar uma oferta chamada libação. Essa oferta de libação era o quarto de um hin de azeite, ou de vinho melhor, que era derramado em cima, né, do altar do holocausto. Esse vinho era totalmente derramado. Dele ninguém podia beber. Nem o sacerdote, nem o participante podia beber desse vinho. O vinho que era oferecido ali no altar dos sacrifícios era totalmente derramado, mostrando que a nossa vida ela deve ser totalmente derramada diante do Senhor nosso Deus. Devemos nos derramar totalmente diante do Senhor nosso Deus. Como você está notando, eu não estou acompanhando aqui o passo a passo, né, da lição. Mas agora vamos voltar aqui, né, para a lição, no nosso terceiro ponto. Nós falamos o segundo ponto aí, da oferta de manjares, mesmo sem olhar aqui na lição. Nós falamos da oferta de manjares e falamos da oferta pacífica, que está aqui no terceiro tópico, e na oferta pelos pecados. E falamos também da oferta da culpa, que não aparece aqui na nossa lição. Mas agora, nós vamos falar um pouquinho, no último tópico aqui, do grande dia nacional, que é o dia da expiação. O dia da expiação
também conhecido como Dia Nacional de Yom Kippur, ocorria no 10º dia do mês 7, que era o mês Tisri, né, que no nosso calendário é o fim de setembro e o início do mês de outubro, né, no nosso calendário. Nesse dia, conhecido como Dia Nacional da Expiação, o sumo sacerdote Arão, ele tomava 2 bodes, um bode chamado bode emissário e um bode chamado bode expiatório. Esses 2 bodes apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um primeiro bode, né, o bode emissário, o povo de Israel colocava as mãos sobre ele, ou apontava as mãos para a cabeça do bode. Arão e os seus filhos colocavam a mão sobre a cabeça do bode, declarava o pecado da nação e derramava azeite sobre a cabeça desse bode e o mandava para o deserto, para morrer isolado no sol escaldante do deserto. O outro bode, né, que era chamado bode expiatório, fazia-se o mesmo ritual. O povo de Israel apontava a mão sobre o bode, declarava o pecado deles em cima do bode. O sumo sacerdote Arão e os seus filhos colocavam a mão em cima do bode e também fazia a mesma coisa, declarava os pecados da nação em cima desse bode. Esse bode era degolado, né, fora do acampamento de Israel, né? E o sangue desse bode era levado para dentro do lugar chamado Santo do Santo, onde o sumo sacerdote espargia o sangue do bode, né, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Enquanto fazia esse ritual, o sumo sacerdote também queimava o incenso ao Senhor ali no lugar chamado Santo do Santo. O altar do incenso, no dia nacional da expiação, o dia de Yom Kippur, era transportado para dentro do lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, né, ao Senhor, né, ali espargindo o sangue, né, do bode sobre a arca da aliança, né, sobre o propiciatório, e também queimando incenso ao Senhor nosso Deus. Esse sacrifício apontava para a pessoa de Cristo também, que ofereceu um sacrifício somente por toda a eternidade. Cristo ofereceu um único sacrifício. Como um sacerdote oferecia um sacrifício anual, Cristo ofereceu um único sacrifício para tirar os nossos pecados, para levar de vez os nossos pecados. Por isso, 2 bodes. Um bode leva o pecado para fora do arraial para sempre, porque ele morre, né, no deserto, culpado pelos pecados. O outro bode é imolado, mostrando que Cristo tanto levou sobre si os nossos pecados, como também ele morreu pelos nossos pecados. É claro que esses bodes eram apenas simbologia ou tipologia, porque um animal jamais pode carregar o pecado de alguém. O nosso pecado sempre esteve sobre a pessoa de Cristo, o nosso Senhor. O profeta Isaías, ele diz: o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, o sacrifício daqueles animais, né, o isolamento do bode, apontavam para Cristo, que levou os nossos pecados de forma definitiva. Há quem diga que aquele bode emissário, o bode que levou os pecados do povo, apontava para Satanás, enquanto o outro bode apontava para Cristo.
Quem diz isso, na verdade, são os adventistas do sétimo dia. É bom que a gente dê nome às pessoas. Os adventistas do sétimo dia. Dizem que aquele bode, o bode de Azazel, indicava para Satanás que teria cooperado com o sacrifício de Jesus, levando os pecados dos homens. Esse é um ledo engano, pois todos aqueles bodes, né, o bode Azazel, o bode emissário, apontava também para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso mostra que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, um sacrifício que apontava para todas as demandas dos pecadores. Portanto, meus amados irmãos, que venhamos aprender com essas ofertas. A oferta voluntária, né? A oferta voluntária, nos derramar diante do Senhor, né? Oferecer voluntariamente ao Senhor a nossa vida para ser queimada no altar do Senhor. A oferta de manjares, oferecer a Deus a gratidão pelas bênçãos que nós recebemos diariamente, pelas provisões diárias. A oferta pacífica, que nós vamos aprender a viver uma vida de comunhão. A oferta pela culpa, né, pela transgressão, que nós venhamos aprender a pedir perdão pelas faltas cometidas, pelos pecados cometidos, e que nós venhamos aprender a oferecer ao Senhor uma oferta de libação, derramar a nossa vida perante o Senhor nosso Deus. O sacrifício eterno que exigia, né, de nós, né, que era exigido de nós, no qual nós deveríamos morrer. Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós na cruz do Calvário. Nos resta sermos gratos ao Senhor, nosso Deus, e oferecer a Deus a nossa oferta diária ao Senhor. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua casa. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas, para que possa alcançar também outras pessoas para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.